Este vídeo tem como tema a reestruturação de padrões mentais, no sentido em que a nossa mente tem uma capacidade extraordinária para arquivar experiências, sobretudo as que são vividas com uma carga emocional intensa. Estão de acordo com isto? Vocês lembram-se principalmente das situações vividas com carga emocional intensa, não é verdade? Mas no entanto, quando essas experiências são particularmente estressantes ou traumáticas, que também não deixa de ter uma carga intensa, não é? O cérebro nem sempre as processa de forma completa e adaptativa. Quando existe um prazer naquela carga intensa, nós reagimos de uma maneira, mas quando é estressante ou traumatizante, nem sempre conseguimos adaptar-nos a essa situação. Em vez de memórias coesas, podem ficar armazenadas como conjuntos de fragmentos sensoriais e emocionais, imagens avulsas, sons, sensações corporais, crenças negativas profundas, no caso dos traumas. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, neste canal falamos sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Bom, já viram do que é que este vídeo fala, vamos então para mais alguns detalhes. Bem, estes resquícios daquelas sensações más ou ruins, e não a memória no seu todo, só uma parte, que podem ser reativados no presente. Nunca vos aconteceu terem uma reação negativa sem saber porquê? Parece que não foram vocês a ter essa reação. Isso foi um desencadeado de reações emocionais e comportamentais que parecem desproporcionadas face à situação real. E isso tem uma razão. E passa por uma superação, mas o processo de superação não passa por apagar o passado assim do nada. Temos que reprocessar essas memórias. A palavra-chave é reprocessar estas memórias de forma a reduzir o seu impacto disruptivo e integrá-las de uma forma saudável na nossa história de vida. Coisas boas é fácil, coisas menos boas, que até podem causar traumas, algumas nem isso, é apenas situações estressantes, temos que reprocessá-las. Então temos que criar um mecanismo dos gatilhos e dos ciclos reativos, quando nós reagimos. E para criar esse mecanismo, como primeiro passo, temos que identificar os tais gatilhos que nos fazem ter essas reações. O primeiro passo é desenvolver uma autoconsciência aguçada para reconhecer os estímulos internos ou externos que disparam estas reações intensas. Pode ser um tom de voz, uma expressão facial, uma situação específica ou até mesmo uma sensação física, um cheiro, um paladar, um tom de voz, como já foi dito, é preciso manter um registro de humor ou um diário, pode ser uma ferramenta valiosa para identificar estes padrões. E depois temos a questão da compreensão do ciclo reativo. Após identificar o gatilho, é crucial observar a sequência interna que se desencadeia. Este ciclo inclui a emoção primária, como por exemplo o medo, a raiva, a vergonha. Quando sentimos este tipo de emoções,
As sensações físicas, também temos de estar atentos a isso, aperto no peito, tensão muscular, aceleração cardíaca, pensamentos automáticos é outro algo a ter em conta, como por exemplo pensamentos do género vão abandonar-me, não sou capaz, algo vai correr, algo de mal vai acontecer, eu não, ponto, lá está, eu não sou capaz, disse redundantemente, mas tem uma razão, é talvez o que acontece mais vezes, pelo menos comigo. Cada vez menos, mas ainda acontece. O comportamento resultante a estas situações ditas anteriormente é, por exemplo, evitar a situação, isolar-se, ou então o contrário, reagir com agressividade. Que acontece a toda a gente, mesmo as pessoas que tendem a evitar ou isolar-se, de vez em quando reagem agressivamente. E aquelas pessoas que são conhecidas por reagir com agressividade, por vezes evitam e isolam-se, mesmo que seja menos vezes. Portanto, acontece a toda a gente. Estratégias para o reprocessamento, lá está a palavra-chave, as estratégias para o reprocessamento e integração. Num sentido o sentido da palavra integração de reagirmos melhor à situação, e então estamos mais integrados. O objetivo é criar novas associações neurais em torno da memória original, tornando-nos menos, tornando-a essas associações neurais da memória original, aquelas situações que eu falei anteriormente, tornando-a menos intrusiva e dolorosa. A ciência contemporânea, é por isso é que eu estou a falar nisso, fala sobre várias abordagens para conseguir fazer isto. Ao longo das últimas décadas houve várias abordagens, mas a atual é a exposição e a dessensibilização em segurança. Revisitar a memória de forma gradual e controlada, num estado de relaxamento, como uma sessão de terapia, com um profissional, por exemplo, permite que o cérebro reprocesse a experiência e reduza a sua carga emocional. Técnicas como terapia de exposição ou a dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, conhecida por EMDR, são particularmente eficazes neste processo. Temos também a reconstrução cognitiva, a técnica central da terapia cognitivo-comportamental, muito conhecida, que é a TCC. Consiste em identificar e desafiar os pensamentos automáticos e distorcidos que acompanham a memória. Colocar questões como: que provas concretas tenho para este pensamento? Ou haverá uma forma mais equilibrada de ver isto? Ajuda a criar uma perspectiva mais realista e adaptativa. E depois temos a outra, que é a regulação pelo corpo. Dado que o trauma e o stress profundo ficam registados no corpo, é fundamental acalmar o sistema nervoso. Práticas como exercícios de respiração profunda, mindfulness, yoga, ou técnicas de grounding, como focar-se nos 5 sentidos, ajudam a criar uma base de segurança interna, a partir do qual se pode abordar a memória. E depois temos a interrogação narrativa, falar ou escrever sobre a experiência de forma coerente, ligando os fatos às emoções sentidas, ajuda o cérebro a organizar os fragmentos numa narrativa compreensível. Este ato retira o poder à memória fragmentada e assustadora, integrando-a na história pessoal. Eu vou dizer a minha forma, isto é a ciência, mas vou dizer a minha forma de pensar. Eu acho, na minha opinião pessoal e muito humilde, que se nós entendermos o porquê das coisas,
quando nós passamos por elas, nós lembramos, foi por causa disto, então vou agir de determinada maneira. A gente ou nós agimos mal, reagimos mal ou de forma ruim, porque a gente não entendeu e então há uma reação. Se nós entendermos é muito mais fácil. Tanto em traumas, dores psicossomáticas e coisas assim. Pronto, o vídeo já leva 10 minutos. Para sintetizar, a jornada rumo ao bem-estar mental, que é também um dos objetivos deste canal, associando à questão dos negócios e do lifestyle, não é uma limpeza mágica, mas sim um processo ativo de autoconhecimento, de reaprendizagem. Ao aprender a identificar os nossos gatilhos, compreendemos os nossos ciclos reativos e, utilizando ferramentas validadas pela ciência, podemos, e também com o nosso esforço daquela forma como falei, podemos transformar as nossas reações com o passado e desta forma reduzir significativamente o impacto negativo no presente dessas relações, libertando-nos para viver de uma forma mais plena e consciente. É sempre recomendável que este processo seja acompanhado por um profissional de saúde mental. Não é obrigatório, também é possível, é mais difícil, mas em casos mais leves é possível sozinho. Mas entre os leves e os mais graves, este profissional poderá guiar-nos de forma segura e personalizada. E você já passou por isto? Já tinha pensado neste assunto? Na sua empresa acha que era bom colocar este tipo de assuntos e de situações em ação, caso alguém reaja mal, a tentar ver no ponto, em vez de despedir a pessoa ou de castigá-la, que também em alguns casos é preciso, mas não estou a dizer para não fazer isso, mas olhar para a saúde mental também, dos profissionais, e nós como profissionais melhorar as nossas relações na empresa e na vida pessoal, de forma mais saudável, uma mente sã, mente saudável. Partilhe este vídeo para quem estiver de interesse nestes assuntos. Subscreva e inscreva o canal, clique em curtir, gosto, like. Espero pelo próximo vídeo e fui.